Pessoal, muito bem, sejam bem-vindos para mais um vídeo, mais uma videoaula aqui na nossa disciplina. E pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar aqui com o tema de reações orgânicas, tá? Nas videoaulas anteriores aí nós trabalhamos ou focamos mais nos três primeiros grupos das reações, que foram as reações de adição, de eliminação e substituição. E como eu havia mencionado em uma das videoaulas, as reações orgânicas de oxidação teriam um vídeo só para elas devido à sua extensão ou à sua complexidade ser um pouquinho maior do que as anteriores, tá? Então é isso que nós vamos trabalhar aqui no vídeo de hoje. Nós vamos falar então das reações orgânicas de oxidação. Desde já eu quero pedir a sua avaliação, certo, desse vídeo. Dê o seu feedback para que a gente possa continuar então buscando sempre melhorar a produção de material aqui para vocês. Então, pessoal, o que é que acontece? Olha, o conceito de reação de oxidação, né, não é um conceito novo. Nós já conhecemos o processo de oxidação e o processo inverso, que é o processo de redução, quando nós estudamos eletroquímica, geralmente no segundo ano do ensino médio. Então, aqui aplica-se basicamente a mesma coisa, sendo que, obviamente, dentro dos compostos orgânicos, tá? Então, assim, nessa videoaula de hoje eu quero destacar dois grupos, certo? Dentro dos processos de oxidação, que são os alcenos e os álcools, tá? Então, com relação aos alcenos, nós vamos dividir aqui em quatro grupos, tá? Em quatro tipos de reações de oxidação: a combustão, a ozonólise, a oxidação branda e a oxidação energética ou enérgica, depende de que autor você está trabalhando, tá bom? Então vamos começar. A reação de combustão não é novidade para ninguém. Consiste em basicamente você pegar um combustível, que no caso aqui é o alceno, na presença de um comburente, no caso o gás oxigênio, e com uma fonte de calor através da qual nós vamos ter, né, a ignição do processo ou o início do processo, né, é a queima do combustível. E aí nós podemos dividir essa combustão em dois tipos, né, chamada de combustão completa e incompleta, sendo que a combustão completa é uma das formas de você reconhecer é através da produção de CO2 ou a liberação de CO2. Então, quando a combustão é completa, nós observamos que o produto dessa reação, um dos produtos é o CO2. Na combustão incompleta, primeiro, por que ela recebe esse nome? Porque a quantidade de oxigênio do sistema não é o suficiente. O oxigênio é insuficiente para a queima total do combustível. O que vai nos proporcionar, portanto, diferenciar ela da combustão completa pelo fato de que ela vai produzir CO ao invés de produzir CO2, tá certo? Mas no geral, ambas são combustões, certo? Que acontecem da mesma forma, diferindo aí uma da outra pelo produto, né, que possa vir a ser obtido no processo, tá ok? O próximo tipo de oxidação é chamada de ozonólise, né? Como o próprio nome já deixa um pouco claro, é um processo que nós vamos envolver o ozônio, certo? E em conjunto com o ozônio, nós vamos ter uma outra substância que é a água, realizando o que nós vamos chamar de processo de hidrólise. Então, como vocês podem observar aqui na reação modelo que eu separei, nós temos aqui o substrato, né? Temos aqui o ozônio e a água. Galera, como eu já disse para vocês em vídeos anteriores, você é quem tem que se policiar ou se orientar do que você precisa estudar de reação. Então veja, se você está se preparando meramente para uma prova como, por exemplo, o Enem, ou uma prova mais geral, por assim dizer, e menos específica, então você não precisa se deter muito aos processos de mecanismos. Se você vai fazer provas de vestibular, né, mais específicas, eu recomendo que você olhe o edital, né, da instituição, da faculdade que você vai fazer, para ver se lá ele menciona a questão dos mecanismos. Aqui
uma videoaula geral para quem está focado mais para o Enem. Então eu não estou mostrando o mecanismo da reação, eu só estou mostrando o início e o final do processo. Então o que a gente pode observar na ozonólise? Veja, a primeira grande mudança que a gente vai ter aqui, pessoal, em relação às outras reações, é que na questão da ozonólise, olha só, primeiro nós temos a ligação dupla, já que nós estamos falando de oxidação dos alcenos. Essa ligação dupla, pessoal, vai ser totalmente quebrada, de tal maneira que esses dois pedaços, por assim dizer, vão ficar separados um do outro. E aí o que é que acontece? Basicamente, o que é que vai acontecer nessa ozonólise? Na hora que isso daqui quebra, repito, eu não estou explicando o mecanismo. Aqui é só tipo assim, pega o composto, faz isso, chegou no produto final. Uma coisa bem direta e sucinta. Então você quebra a ligação dupla aqui e vão ficar dois compostos. Aí o que é que vai acontecer? Esses dois compostos que são gerados vão ficar, obviamente, com uma valência livre, certo? Eu vou tentar separar aqui para ficar mais fácil. Ó, depois que quebra a ligação, fica tipo assim, ó. Então perceba que esses dois carbonos que aqui estavam, né, ficaram com duas valências livres. O que eu faço com essas valências livres? Simples. Repito, pulando o mecanismo, você vai adicionar um oxigênio em cada valência livre. Então, ó, aqui onde estava vazio, ó, não tem nada, não tem nada. Você bota o oxigênio e acabou-se, certo? No nosso caso, nós produzimos aqui um aldeído e uma cetona, considerando que isso aqui é um radical qualquer, esse aqui é um radical qualquer, então gerou uma cetona. Então o resultado do nosso processo é esse. Então, resumindo, o que é que você faz na ozonólise? Primeiro reconhece, né? O3 e água. O que vai acontecer com o substrato? O que vai acontecer com o composto? Você quebra a ligação dupla, tá aqui. Ficou em dois pedaços o composto. Aonde você quebrou, você insere o oxigênio. E um detalhe a mais para você reconhecer, né, que de fato é uma ozonólise, produziu aqui no final, ó, água oxigenada. Tá certo? Então, basicamente é isso. A ozonólise, quebra o composto na ligação dupla, bota o oxigênio e acabou-se. Tá bom? A próxima oxidação que a gente vai colocar aqui é chamada de oxidação branda, tá? Que acontece? Primeiro, geralmente, como eu disse a vocês, as reações orgânicas elas não são tão fáceis de acontecer, ou o processo delas é um pouquinho complicado, né? Não é tão simples como as reações inorgânicas. O que acontece? No caso da oxidação branda, né? Geralmente ele utiliza o que nós chamamos de reativo de Baeyer, certo? Paulo, é importante eu lembrar desses nomes. Como eu disse para vocês, às vezes a questão coloca o nome do pesquisador, de quem faz a reação, apenas por uma questão de contexto, né? Mas vamos lá. O que é o reagente de Baeyer? Pessoal, dentro da reação é nada mais do que uma solução de permanganato de potássio. Então você identifica por isso aqui, ó. Esse é o reagente ou reativo de Baeyer, tá certo? E aí o que acontece? Aqui tem um detalhe a mais que vai permitir você diferenciar ela de outras reações. Enquanto a reação anterior na ozonólise você tinha ozônio e água, além do reativo de Baeyer, aqui, pessoal, geralmente isso aqui vai acontecer em meio básico. E aí fica uma dica, né, um macete: oxidação branda vai acontecer geralmente em meio básico. Ou seja, tem uma base no processo. Pode acontecer em meio neutro? Até pode, mas geralmente em meio básico, tá bom? E aí, veja só, qual é a diferença em relação à reação anterior? Bem, primeiramente nós não temos o ozônio. Observe aqui que aqui nós temos só o oxigênio como reagente ou como agente oxidante. Alguns autores chamam isso aqui de oxigênio nascente, certo? O que vai acontecer então? Nós temos aqui uma ligação dupla novamente, tá? Tá juntinho aqui, mas eu espero que vocês estejam visualizando a ligação dupla.
E aí o que é que vai acontecer? Se na reação anterior o composto ele se dividir em dois, aqui vai acontecer só o seguinte: aonde você tem a ligação dupla, você vai quebrar só uma das ligações. A outra ligação permanece, como se fosse uma reação de adição. Por que eu estou dizendo como se fosse? Porque não é uma reação de adição. Acontece um processo de oxidação, tá bom? Então o que é que vai acontecer? Depois que quebra essa ligação, repito, eu não estou te mostrando o mecanismo, é só o início e o final. Depois que você quebra a ligação, como a gente já viu em reação de adição, ficam dois espaços livres. Aí sabe o que é que você coloca nesses espaços livres? Isso aqui, ó. Dois grupos OH. E acabou-se. Então, repito, oxidação branda, quais são as características? Não é mais ozônio. Acontece meio básico, né, na presença do reativo de Bayer, que é o permanganato de potássio. E o que é que a gente faz? Quebra uma ligação, a outra permanece, tá vendo? E bota dois OHs exatamente onde você quebrou a ligação dupla e acabou-se. Ok? A oxidação energética é o nosso terceiro tipo de oxidação. Essa aqui é um pouquinho mais chata de você entender, mas também não tem nenhum bicho de sete cabeças, porque nós não estamos trabalhando com mecanismos. Quem for para a área de saúde, quem for para a área da engenharia, dependendo da engenharia ou da área da química, você vai perceber que quando chegar na parte de orgânica, que você pegar mecanismos, aí você vai dizer, bem que estava fácil demais no ensino médio. Porque mecanismo exige sim uma concentração, uma dedicação maior por parte da gente, né? Mas enfim, vamos voltar para cá. Na oxidação energética, o que é que vai acontecer? Primeira coisa, você vai achar ela muito parecida com a ozonólise, tá? Só que, o que vai acontecer? Nessa oxidação energética, primeira coisa, não tem ozônio. De novo, ozônio só na ozonose. Diferentemente da oxidação branda, que acontece em meio básico, né? Geralmente, essa reação energética aqui, essa oxidação, ela vai acontecer na presença de um ácido. Então, aqui já fica a dica de como você diferenciar a branda da energética, tá bom? E aí o que é que acontece? Por que eu disse que você ia achar parecido com a ozonólise? Porque, galera, diferente da branda que só quebrava uma ligação, aqui vai quebrar a cadeia igual a ozonólise. Tá certo? E aí o que é que vai acontecer? Prestem muita atenção. Essa oxidação aqui, ela é uma oxidação mais bruta, ela é mais intensa, como o próprio nome já diz, né? Também utilizo o reativo de Bayer, certo? Mas, como eu disse, a diferença principal é ser meio ácido. Aí o que é que vai acontecer? Pessoal, preste atenção. Ó, eu vou puxar aqui para um ladinho. Esse composto, depois que ele sofrer a oxidação, ele vai ficar dividido em duas cadeias, de tal maneira que ele vai ficar assim. Vamos repetir aqui a estrutura para ficar melhor de explicar. Então, ó, ficou esse primeiro pedaço e ficou esse segundo pedaço aqui, CH3, CH3 e aonde estava a dupla. Galera, presta muita atenção, tá? Muita atenção mesmo. Depois que eu fiz isso aqui, eu vou fazer igualzinho eu fiz lá na ozonólise. Oxigênio de um lado, oxigênio do outro. Tá certo? Só que aí você vai prestar atenção a um detalhe, um pequeno detalhe, que é o seguinte. Na hora que você quebra o composto, você vai ter dois produtos. Como eu disse, igualzinho à ozonólise. Porém, o que vai acontecer? Se o produto formado, atenção, se o produto formado for uma cetona, que é o caso aqui, ele vai permanecer inalterado. Pode olhar que esse composto e esse estão idênticos. Então fez o processo, e isso em oxidação energética. Em ozonólise não tem nada disso. A ozonólise quebrou, botou os oxigênios e acabou-se. Na oxidação energética, o que é que vai acontecer? Você quebra o composto, bota os dois oxigênios. Beleza? Se um deles for cetona, ou os dois forem cetona, que pode ser o caso, mas você vai olhar se formou cetona.
Se formou cetona, beleza, a cetona fica do jeito que ela tá vendo? Porém, preste muita atenção, se concentre aí agora. Porém, se você produzir um aldeído, que é o caso aqui, esse composto vai passar por um segundo processo de oxidação de imediato. Ou seja, esse aldeído aqui é chamado de composto intermediário. Que, repito, se fosse na ozonólise, ó, vou até voltar aqui. Na ozonólise formou aldeído de cetona de boa, não tem problema nenhum. Não tem problema algum formar isso. Porém, na oxidação energética, se formar aldeído e se somente só formar aldeído, esse composto vai sofrer uma outra oxidação, transformando-se, sabe em que? Olha só, ele vem para cá, ó, ele vira esse composto aqui. Ele se transforma em um ácido carboxílico. Esse hidrogênio aqui, ó, ele vai se oxidar mais uma vez. Tá certo? Então fiquem atentos para a oxidação energética, porque ela é dos 4 grupos, né, de oxidação, ela é a mais chatinha, é que é a mais complicada, por assim dizer. Tá certo? Então, pessoal, repetindo, na oxidação energética em meio ácido, o composto vai se dividir em 2, você bota o oxigênio, olha o que é que você formou. Se formou só cetona, beleza. Mas se formar aldeído, ele oxida para um ácido carboxílico. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro como é que acontece basicamente cada um dos tipos de oxidação. E na próxima videoaula a gente vai começar a trabalhar com alguns exemplos mostrando cada uma das reações. No mais, eu quero agradecer a atenção de cada um de vocês. Deixem as dúvidas nos comentários ou na aba lá do Google Sala de Aula. E até a próxima, se Deus quiser.